Olá, meus amigos e irmãos, como é que tá? Tudo bem? Você já leu a Bíblia hoje? Convido você a ler comigo. Vamos ler o Evangelho segundo entendeu o apóstolo João, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre a graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou, Jesus. João Batista repete o seu testemunho, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Perguntaram para João: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Perguntaram para João. Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual
não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. João Batista torna a repetir o seu testemunho. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Versículo 32. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito é esse que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? E respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. Versículo 43. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: De Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de lá? E respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? E respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas você verás. E ele acrescentou: Em verdade vos digo,
que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Espero que esta palavra tenha falado com você. Jesus veio entre nós e está entre nós. Amém? Deus te abençoe ricamente, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo.